Olá, tudo bom? Seja muito bem-vindo a mais essa aula gratuita do Instituto Internacional de Artes Milenares. Meu nome é Thiago Domingues, eu sou diretor dessa instituição e hoje a gente vai falar como que você vai encontrar o seu caminho usando a radiestesia. Como que você vai poder entender qual é o melhor caminho para você, quais decisões tomar usando a radiestesia, tá bom? Essa aula vai ser dada pela professora Nilza, eu vou aqui introduzir esse assunto, tá? E para começar a falar sobre esse assunto, eu acho que a gente tem que primeiro ambientalizar. Você precisa entender dentro do seu ambiente como isso vai ser útil para você. Já aconteceu alguma vez de você não saber para onde que você quer ir, né? Melhor ainda, não saber aonde é o caminho certo, né? Você fala assim, poxa, eu tenho uma decisão no meu negócio que eu preciso tomar, mas eu não sei se esse é o caminho certo. Eu tenho que falar com meu filho, mas eu não sei se eu falar isso aqui ele vai ficar chateado. E uma coisa muito interessante que eu acho que vocês já devem estar presentes é que mais importante do que a velocidade que você faz uma coisa é a direção que você tá. Porque a questão de rápido, né? Às vezes você quer evoluir rápido, fazer seu negócio crescer rápido, ganhar dinheiro rápido, resolver um problema familiar rápido, resolver um problema de saúde rápido. E muitas vezes existem pessoas que fazem aquilo devagar e dá super certo. Por quê? Porque elas estão na direção correta. Então, mesmo se você estiver fazendo devagar, mas na direção correta, você está anos-luz na frente da outra pessoa que, por exemplo, pegou e está indo na direção errada, mas está tentando ir rápido. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar encontrar qual é esse caminho correto. Tentar entender qual é esse caminho correto. Só que, o que acontece? Cada um tem um caminho. Se eu falar para você como montar um instituto, uma instituição esotérica, terapias holísticas, eu falar como eu fiz, não vai funcionar necessariamente para você. Para eu conseguir que você atinja um resultado desse tipo, o que eu teria que fazer? Eu teria que fazer você descobrir o seu jeito. Entendeu? Então é aí que está a coisa, é aí que está o tesouro, é você entender que o jeito que os outros fazem não é necessariamente o jeito que vai dar certo para você. E aí você deve estar se perguntando, mas Thiago, como é que eu faço para entender qual é o meu jeito de dar certo, qual é o meu jeito das coisas andarem, qual é o meu jeito de me comunicar com meu filho, como eu falei antes, qual é o jeito, né? E só você vai poder dizer qual é esse jeito, tá? Aí agora você deve estar super confuso, né? Porque falou, pô, como assim eu nem sei, eu tô aqui justamente para saber qual é o meu caminho, como é que eu vou saber? É o seu lado interior, é aquele lado que tem uma conexão com o divino, é esse lado que vai te dar essa dica. É aquele lado que faz, que te leva, que é aquela vozinha que te guia para o caminho correto, tá? E só você vai saber, só esse lado vai poder te guiar para o caminho que vai te fazer mais feliz. E aí você se pergunta, tá, mas como eu escuto essa vozinha? Como eu tenho acesso a essa energia mais sutil? E existe uma palavra para isso, radiestesia. Na radiestesia você tem as ferramentas necessárias para você entender melhor esse mundo invisível e poder se comunicar com ele e perguntar isso e entender qual é o caminho correto para você poder seguir por esse caminho, mesmo que seja lentamente, mas você está sempre indo na direção correta e atingindo o resultado que você quer, tá bom? Então, para falar sobre radiestesia, agora eu chamo a professora Nilza. Olá, queridos, tudo bem? Vou falar um pouquinho sobre radiestesia e do que ela consiste. Para mim, sempre a frase que vem quando eu penso em radiestesia é aprender a conversar com o invisível. E ao longo da nossa vida, nós nos vemos diante
de várias situações, sejam elas simples ou mais complexas, onde nós queremos respostas, onde a gente adoraria chegar para uma pessoa e falar: e agora, o que eu faço? Eu estou com duas opções. Ou, dentro da minha cabeça passam-se várias ideias. Por onde? Qual é o melhor caminho? Qual é a melhor maneira? Então, quando eu tenho a radiestesia e eu posso conversar com o invisível, eu vou estar conversando com a energia próxima a mim, com as minhas necessidades, com as minhas faltas ou com as minhas potencialidades. Então, o uso da radiestesia é para a gente poder conversar. Então, usando, por exemplo, ou o pêndulo ou qualquer um dos instrumentos da radiestesia, a gente pode fazer perguntas. Temos até os gráficos que ajudam a gente a saber que pergunta fazer, como dinamizar. À medida que você vai tendo um pouco mais de prática dentro da radiestesia, você vai esmiuçando um assunto e fazendo todas as perguntas que você não poderia fazer para uma pessoa. Você pode entrar numa intimidade. Por quê? Porque essa pergunta é para a energia que está próxima a você. A sua parte mais interna que vai responder, né? O seu inconsciente, ele vai demonstrar qual é a sua real necessidade naquele momento. Pode ser o seguinte, é uma coisa simples. Para a mulher nem tanto, mas é uma coisa simples. Que é assim: você está diante do teu armário e precisa escolher uma roupa para um determinado evento ou para aquele dia de trabalho. E você fica lá na dúvida: qual delas eu devo pôr hoje para tal situação? Essa é uma pergunta que o pêndulo pode responder. Simples assim. Não estou falando só de encruzilhadas, tá certo? Mas existem encruzilhadas. E agora, é oferecido para você 2 tratamentos, por exemplo. Um medicamentoso e outro cirúrgico. Nesse momento, eu devo escolher qual dos 2? E aí você pode ir... Então, se for medicamentoso, que tipo de medicamento? Qual o médico que está mais perto daquilo que você necessita? Na cirurgia, o que eu devo perguntar? O que eu devo saber? Sabe, são todas perguntas que vêm, são coisas aí já mais sérias. E que você vai perguntar para quem? Se você for perguntar para o médico, eles sempre vão estar, vamos dizer assim, tendenciosos. O cirurgião pensa na cirurgia, o médico que gosta do uso de medicamento vai puxar a brasa para a sardinha dele, o homeopata para a sardinha dele, o acupunturista para a sardinha dele. E você, no meio disso? Como você deve saber o que está mais sincronizado com você naquele momento? E coisas simples, sabe? Hoje é o dia de eu falar tal coisa para tal pessoa? Eu estou preparada para isso? Esse é o momento adequado? Sabe? Perguntas. A gente vive cheio de perguntas. Esse mundo agitado, ele vai colocando a gente em situações de agito, onde muitas vezes a gente não para pensar objetivamente. O pensar objetivamente, você pode usar perfeitamente a radiestesia, porque você vai ter que fazer perguntas objetivas. Sem perguntas objetivas, não há resposta dentro da radiestesia. À medida em que você vai fazendo definindo as perguntas, isso vai clareando dentro de você as suas necessidades e elas começam a aflorar. Tá certo? Então, a radiestesia é um meio muito importante e muito interessante de podermos conversar e, a partir disso, entender o mundo que nos cerca. Bom, falando um pouco mais profundamente do seu próprio caminho. Como eu falei anteriormente, as escolhas, elas são muito pessoais, porque cada um tem o seu próprio caminho. Então, quando a gente... É bacana trocar, se ter amigos, você ter uma certa familiaridade com os seus pais e poder conversar e trocar ideias. Mas não se esqueçam o seguinte:
Cada um de nós tem o seu caminho e tem as suas próprias experiências. Os seus pais, eles têm uma visão de mundo que, se você for perguntar uma coisa para eles, eles vão colocar como a experiência deles, muitas vezes tentando influenciar a sua percepção de vida. Não que você não tenha que levar em conta as experiências que eles tiveram, com certeza. Ouvir uma pessoa mais velha é imprescindível para entender todo o processo e entender o que foi passado para você enquanto você era jovem, ao longo da sua vida. Mas o caminho é seu. Então, as descobertas é melhor que sejam muito pessoais. E a radiestesia ajuda nesta conversa com a sua intimidade. Conversar com um amigo é gostoso, mas ele também tem o caminho dele, tá? Então, tudo bem ouvir quem está ao nosso lado. Nós vivemos numa sociedade onde as trocas são muito importantes para o nosso crescimento. Mas a vida é sua, você não pode esquecer disso. E as escolhas e os pensamentos. Então, a hora que você faz as perguntas e objetiva qual é a sua temática daquele momento, elas vão ajudar a clarear este caminho, quer dizer, vão pôr luz no caminho que você tem que trilhar. E aí ocorrem descobertas de que muitas coisas que você faz é por influência de outras pessoas e não das suas reais necessidades e das suas reais questionamentos seus mesmos. Tem coisa que muitas vezes, às vezes não faz nem sentido para você e que você faz porque você aprendeu que deveria ser assim. Bom, então a radiestesia ajuda, ele é um elemento para propiciar uma melhor conversa com esse seu lado que você pouco conhece, que é a sua interioridade. Se você gostou dessa ideia da radiestesia e queria entender melhor como é que isso funciona, porque parece uma coisa muito meio mágica, né? E é mesmo, tá? Então agora o Thiago vai falar para vocês como é que vai funcionar o nosso curso de radiestesia, tá? O que nós vamos abranger, né? Quais os conhecimentos que eu vou estar passando para vocês, os preços, a organização de tudo. Ele vai estar conversando de uma parte objetiva desse trabalho chamado radiestesia. E aí, gostaram da aula? Espero que sim. Bom, agora eu vou falar um pouquinho mais sobre a questão da radiestesia e o que você vai poder fazer com esse curso de radiestesia que eu vou explicar agora. A primeira coisa que a gente já falou aqui na aula e tudo mais é que a radiestesia vai te ajudar a entender se você está indo pelo caminho correto, se essa decisão é a melhor decisão para você, se esse é o melhor jeito de lidar com alguma situação específica, e a partir disso você vai saber qual é o caminho que vai te levar para a felicidade. Porque às vezes a gente está indo por um caminho que a gente acha que é o certo, mas muitas vezes a gente chega lá no final e fala, poxa, isso aqui não me fez feliz, tá? Então isso é uma das coisas. Outra coisa que é possível fazer com a radiestesia é diagnósticos, tá? Então você vai poder pegar e fazer diversos diagnósticos, como terapeuta, por exemplo, tá? Você trabalha com algum método esotérico, como numerologia, você vai refazer a assinatura da pessoa, você vai poder usar a radiestesia para ver se a assinatura está harmônica. Você vai tirar o melhor do seu cérebro, né? Você vai fazer seu cérebro funcionar de um jeito que antes não funcionava. Você vai ter acesso a energias sutis e a partir disso eu digo, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Você vai olhar as coisas de outro jeito, tá? E fora isso tem a questão dos gráficos, né? Com os gráficos você ainda consegue arrumar alguma vibração, alguma energia que não está legal no ambiente ou em você, ou em algum objeto seu. Você vai poder equilibrar essa energia usando os gráficos, tá bom? E a gente já vai explicar o que é cada uma dessas coisas. Para falar um pouquinho mais do curso, tá? Eu vou explicar aqui o que tem em cada módulo, tá bom?
No primeiro módulo é um módulo de introdução, tá? Onde você vai entender o que é a radiestesia, para você não ter mais dúvida do que é e como ela funciona, tá? Então, nesse primeiro módulo, você vai entender como ela foi usada historicamente, quais são as definições, tá bom? E a partir desse primeiro módulo de introdução a gente entra para a prática, então você vai entender quais são os instrumentos radiestésicos. Começando com o primeiro, que é o pêndulo, tá? O pêndulo, que é o mais famoso, que é basicamente uma peça suspensa por um cordão, né, aonde ela vai mexendo. Então você vai ter uma série de convenções, né? Como você descobrir o que é sim, o que é não. Como ele vai te guiar, porque às vezes você pode usar o pêndulo para encontrar alguma coisa que está perdida. Então você pede para o pêndulo te guiar e ele vai te levando, né? Eu já cheguei a fazer muitas, vamos dizer, brincadeiras quando eu estava estudando, que os meus colegas escondiam uma coisa e a gente ia tentar encontrar com o pêndulo até aflorar essa sensibilidade e conseguir encontrar o que a gente queria. Você vai ter que trabalhar com uma série de convenções e nesse módulo a gente vai trabalhar essas convenções, tá? Para você entender o que é sim, o que é não, o que você pode até escrever com o pêndulo, né? Receber uma resposta escrita, vamos dizer assim, né? Então tudo isso é possível usando o pêndulo e você vai ver nesse módulo, tá? Nesse módulo 2, que é o pêndulo. Depois no módulo 3, 4 e 5 a gente vai trabalhar com Aura Meter, Dual Rod e varinha ou forquilha, tá? São 3 ferramentas muito importantes, porque dependendo de aonde você for usar, essas ferramentas às vezes são mais poderosas do que o pêndulo. Por exemplo, você pega a varinha ou forquilha, né? Para, por exemplo, encontrar água, ela é super poderosa. Para você montar uma forquilha, muitas vezes você só precisa de um galho, né? Em formato de forquilha. Então você pega um galho e você vai fazer. E eu já vi isso funcionar assim absurdamente, tá? Mesmo porque as energias que vêm dos lençóis freáticos e tudo mais são muito fortes. É uma coisa muito interessante e vale a pena. Fora isso tem o Dual Rod e o Aura Meter, que vocês vão entender melhor para que eles servem, né? E cada um tem uma função. Vocês vão entender muito bem isso lá no curso. Então a gente vai para o 6º módulo, onde a gente vai falar dos gráficos. Os gráficos é aquilo que eu já falei, são ferramentas para você poder harmonizar um ambiente, harmonizar uma pessoa ou harmonizar um objeto. Tem gráficos para harmonizar, por exemplo, no seu celular, porque as energias que saem do seu celular não são das melhores. Imagina que você muitas vezes fica horas com ele do lado da sua cabeça, então tem um gráfico específico que você coloca, que você gruda, é um adesivo que você gruda no seu celular, que neutraliza essa energia negativa. Ou se não, você pode colocar um gráfico em algum lugar da sua casa que tem uma energia negativa, né? E você coloca aquele gráfico e ele harmoniza. Fora isso, tem a questão de harmonização das pedras, tá? Por exemplo, você não pode pegar uma pedra de algum lugar achando que não vai acontecer nada. As pedras, elas são sensíveis e muitas vezes, se você tira ela do lugar dela e não harmoniza essa pedra usando esses gráficos, já vemos acontecer desgraças por causa disso, tá? Então essa é a importância dos gráficos, essa e várias outras, né? Então é uma ferramenta aí agora de cura, né? De transformação. No módulo 7 a gente vai falar sobre aura. Terminamos de falar sobre as ferramentas radiestésicas, agora a gente vai falar sobre o conceito de aura e como que isso interfere, né, na radiestesia. E esse é um fator muito importante para você conhecer o invisível, porque você precisa entender que nós, como seres humanos, temos uma aura. E aí a gente vai falar um pouco sobre isso. Entenda que o nosso corpo não é só esse corpo físico que você está vendo aí, né? Que você olha para sua mão, tem um corpo físico. Você tem que pensar que tem uma parte da aura. E essa aura, ela é responsável por muitas das coisas que acontecem à nossa volta. Outra coisa, que é no módulo 8 que a gente vai trabalhar, que são os chakras. Os chakras são centros energéticos que distribuem energia ao longo do nosso corpo, tá? E o que acontece? Cada chakra tem uma função específica.
Então, por exemplo, um chakra está ligado a toda a parte da energia sexual, outro chakra está ligado à nossa afetividade, o outro pode estar ligado à nossa motivação para agir no dia a dia, certo? O outro para levar as nossas ações à execução. Então, cada chakra tem uma função e você vai ter que trabalhar com esses chakras. Isso também é mais uma coisa imprescindível na busca de compreender o invisível. Você precisa entender que esses chakras estão no seu corpo e que você vai ter que trabalhar com eles. No módulo 9 a gente vai falar sobre energia vital, que é chamada de Ki ou Prana, né? Ki, por exemplo, no Japão, e Prana na Índia. E a gente vai ter que trabalhar com essa energia, entender, já que, bem ou mal, a gente trabalha com essa energia dentro da radiestesia, você precisa entender o que é essa energia, e como ela funciona, e como você pode usar ela a seu favor, tá bom? E nos últimos módulos a gente vai falar sobre restauração da aura, tá? Então como que você faz para restaurar a sua aura, ok? A restauração dos chakras, porque o que acontece? Os chakras, como eu falei, eles distribuem energia pelo seu corpo, mas essa distribuição pode estar desigual. Então, por exemplo, você pode estar com muita energia sexual ou pouca energia de afetividade, certo? Então você vai trabalhar para restaurar esses chakras. Outra coisa, a gente vai falar de ondas alfa. Então, como entrar em alfa? Porque a gente consegue captar as energias mais sutis quando a gente entra nesse estado de alfa. A maioria do tempo a gente está em beta, tá? No dia a dia. Que é um nível de onda cerebral que é muito ativa, né? Ela é mais rápida, né? Então fica aquela coisa que muitas vezes gera uma ansiedade e tudo mais. E aí a professora Nilza vai ensinar como chegar nas ondas alfa. Quando você faz esse trabalho de chegar em ondas alfa, não só serve para você aplicar a radiestesia, mas também serve para baixar a ansiedade, para aflorar a sensibilidade, tá bom? E aí, com todos esses conhecimentos que eu falei agora há pouco, você vai poder ter acesso às energias sutis, ter acesso ao seu lado maior. Lembra que eu falei lá no começo que é a maneira que você tem de descobrir o seu caminho? Né? Isso serve para milhares de outras coisas. Isso serve para você também poder se relacionar melhor com as pessoas. Isso serve também para curar outras pessoas. Ok? Então, esse aqui é o curso de radiestesia. Bom, esse curso, quando a gente fazia presencial, ele tinha um valor. Mas finalmente a gente conseguiu trazer ele para o online, tá? E aí a gente resolveu fazer um valor muito especial para conseguir levar ele para o máximo possível de pessoas. O valor inicial dele era de R$700, tá? Mas o que a gente resolveu fazer? A gente resolveu trazer ele para R$395, que você pode parcelar em 12 vezes no cartão. Tá? A gente trouxe para esse valor mais baixo para conseguir levar para o máximo possível de pessoas. Pensa assim, imagina se todo mundo que você conhecesse, seus familiares, todo mundo tivesse acesso a isso. Que não precisasse viver nesse sofrimento. Porque quanto a gente sofre por tomar decisões erradas na nossa vida? Quanto a gente sofre por estar desarmonizado? A gente sofre muito por causa disso. Ainda mais no mundo de hoje. A gente está numa mudança de era. Quem tiver começar a ter acesso a isso aqui vai viver muito bem. E quem não tiver vai sofrer muito. Você vê aí, é só você ligar a TV, você vai ver o sofrimento que as pessoas vivem. Agora imagina se mais pessoas têm acesso a isso. Isso pode mudar o mundo. E esse é o nosso objetivo. Ajudar as pessoas a encontrarem o caminho delas, a sofrerem menos, a serem mais harmonizadas, tá? Então por isso que a gente baixou o valor para R$395, que pode ser parcelado em até 12 vezes no cartão, tá bom? E fora isso, a gente vai dar alguns presentes. A gente já sempre dá alguns presentes para os nossos alunos, para complementar o curso. E nesse caso, a gente vai dar 2 presentes super especiais. O primeiro é o de Fundamentos da Cromoterapia. O que é Fundamentos da Cromoterapia? A cromoterapia é o estudo das cores.
nesse bônus você vai entender como as cores influenciam o seu ambiente, tá? Você vai entender melhor isso. É só uma base, né? Esse aqui é só para você entender um pouquinho melhor da cromoterapia. A gente tem um curso mais avançado de cromoterapia, mas esse é para você já entender como funciona, porque de repente ela pode complementar aí seu conhecimento de radiestesia. Outro bônus super interessante, que é o Fundamentos da Medicina Tradicional Chinesa. Nesse bônus a gente vai falar um pouco sobre os fundamentos. Na realidade está muito mais ligado à filosofia da medicina tradicional chinesa, que pode te ajudar a ver o mundo de outra forma. A medicina tradicional chinesa, ela não é só você vai lá, por exemplo, tem a acupuntura que está dentro da medicina tradicional chinesa. Você vai lá no acupunturista, ele coloca as agulhas, ok. Não, ela é uma mudança de paradigma, uma mudança de vida que faz você viver de uma forma mais harmonizada e dessa forma ter mais saúde. Não só no nível de corpo, né? Mas também no nível mental, no nível emocional, no nível espiritual. Tá bom? Então, esses são os dois bônus que a gente vai trabalhar. Primeiro, o de fundamentos da cromoterapia, para você entender como as cores podem influenciar o seu ambiente. E o outro é de fundamentos da medicina tradicional chinesa, que vai também te ajudar aí a você olhar o mundo de outra forma. E, como eu já falei, o valor para você participar disso tudo, né? Você vai ter o curso e vai ganhar esses dois bônus por apenas R$ 395, que você pode parcelar em 12 vezes. Então, se você quer participar, clica aqui no botão ao lado, onde está escrito "Quero me inscrever". Você clica ali e você vai colocar seus dados, você vai escolher a sua forma de pagamento e tudo mais. E uma coisa é que você não vai ter risco nenhum, tá? Você não vai ter risco de chegar, olhar e aí falar, isso aqui não funciona, perdi meu dinheiro. Isso você não vai ter esse risco. Sabe por quê? Porque você vai ter uma garantia incondicional de 15 dias. Ou seja, você vai poder experimentar por 15 dias esse curso. E se você falar, ele não funciona, não deu certo, não gostei, seja o que for, você só precisa mandar um e-mail para contato@nilzadomingues.com.br pedindo seu dinheiro de volta. A gente devolve ele, leva até 3 dias úteis para ser devolvido, tá? Se você comprou no cartão, ele vai devolver o limite para o cartão. Se você comprou no boleto, a gente devolve em dinheiro, tá bom? Então, essa é a garantia que a gente diz que isso funciona e que vai transformar sua vida. Então, você tem 15 dias, você pode usar durante esses 15 dias. Se você achar que não funcionou, achou que é uma besteira, comprou por impulso, é só mandar um e-mail e tá tudo certo. Então, você pode tomar essa decisão agora, que você não vai ter risco. Você pode tomar essa decisão agora sem menor medo, tá? Porque o risco todo está nas nossas costas, tá bom? A gente assume isso para você. Então, se você está disposto a conhecer melhor você mesmo, a entender melhor seus caminhos, a usar materiais incríveis para se harmonizar, é só você clicar aqui no botão ao lado, "Quero me inscrever", e garantir também o seu valor especial de R$ 395. E bom, agora eu só tenho a agradecer a sua presença aqui, tá? Porque eu penso que uma jornada para o sucesso, ela é feita de pequenos passos. E só o passo de você estar nessa aula já mostra que você está dando um passo na direção da sua felicidade, da sua harmonização, tudo bem? E eu te espero lá na área de membros do curso, para eu poder acompanhar a sua transformação, ok? Muito obrigado e a gente se vê numa próxima aula. Até lá!